4 anos após ter se apagado da memória de geral, Peter Parker agora vive totalmente sozinho em Nova York, se dedicando integralmente a combater o crime como Homem-Aranha. Porém, ao reprimir totalmente sua vida pessoal em meio a um desafio incomum, o estresse acaba desencadeando uma surpreendente mutação acompanhada por uma mudança física que ameaça sua identidade. Olá, miranhas estressadas, olá, miranhos estressados, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje, quarto filme do lançador de teia mais querido da cultura pop dentro do universo cinematográfico Marvel. A promessa é de ser mais um grande arrasa-quarteirões, enquanto ainda serve de esquenta para o novo filme dos Vingadores, que vai chegar no fim deste ano ainda. Mas não é nada disso que vocês querem saber não, eu sei que vocês querem saber se prestou, né? Pois eu vou contar logo mais, então apenas mente, simbora! Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Se deixar as unhas crescer o Homem-Aranha, você é capaz de tecer uma crítica sobre esse filme? Tudo isso e muito mais. Agora. Sem enrolação, vou logo mandar um papo reto para quem já conhece a Insider e quer aprimorar o guarda-roupas com as peças mais tecnológicas e confortáveis que eu conheço. Sabe o meu cupom Super 8? Pois então, usando ele na compra de kits Insider, você pode garantir um desconto não de 15, nem de 20, mas de até 30%. Mas Otávio, onde é que eu acho os kits? Muito fácil, só clicar nos meus links aqui que você vai parar na loja. Chegando lá, só escolher masculino ou feminino e vir aqui, ó, em kits. Simples assim. No feminino você vai encontrar kits com 3 tech shirts, ou 2 ou 3 The Perfect Top, ou conjunto de biquíni de praia, né? Peça de cima, peça de baixo, roupa de academia e muito mais. Gente, é só olhar aí pra você ver quantas opções que tem. E no masculino tem as opções de 3 tech t-shirt, ou camiseta Henley e calça tech. Gosto muito dessa combinação. Ou tech t-shirt e cueca. Gosto muito da cueca também. E várias outras combinações também. Dá uma olhada no site. Tenho certeza que você vai gostar. E sobre a qualidade da Insider, eu entendo muito bem. Eu conheci a marca em agosto de 2023 e de lá pra cá fui testando uma peça, fui testando outra. E hoje em dia, olha pro meu guarda-roupas. Isso só as camisetas, tá? Porque também tem as calças, as roupas de baixo, meias. Como você pode ver, meu guarda-roupa tá lotadão de peças Insider para que eu possa continuar no conforto e no estilo para onde quer que eu vá. E se você também estiver nesse processo de aprimoramento das suas roupas com peças Insider, com os kits as peças saem muito mais em conta do que comprando separado. E somando com o meu cupom, então, aí fica show de bola. Segue a minha dica, para não esquecer de colocar o cupom, é só acessar o site pelos meus links aqui embaixo na descrição, comentário fixado, ou apontar seu celular para esse QR Code que o cupom se aplica na hora sozinho. E ó, Dia dos Pais tá chegando aí, pode ser uma boa para você já antecipar o presente do seu coroa, né? Opa, notícia de última hora pro Dia dos Pais. Com o meu cupom Super8, kits de 3 tech t-shirts estão essa semana com até 40% off, hein? Aproveita! Aí você pode comprar de presente pro seu pai e para você mesmo, ao mesmo tempo, já que você pode escolher tamanhos e cores diferentes dentro do kit. Já é? Pode voltar aí. Pois tecnologia, variedade, conforto, performance e no seu estilo é com a Insider. Recado dado, vamos lá agora voltar pro nosso vídeo. Agora que o Peter Parker se apagou da memória de geral, sobretudo da namorada e do melhor amigo, muito me agradou que Homem-Aranha Um Novo Dia não tenha demonstrado a menor pressa para desfazer essa condição. Além de preservar a ideia ao longo dos 4 anos em off que separam essa obra da anterior, até dentro desse filme o roteiro escolhe o apagamento não apenas como ponto de partida, mas também como um dos temas principais. O que, além de colocar o Miranha numa posição de sacrifício duradouro para proteger os seus, ressaltando o heroísmo do moço, também permite que a gente acompanhe uma outra etapa de sua vida, com outros tipos de problemas e outros desdobramentos, fazendo com que Um Novo Dia seja de fato um novo filme, sem desrespeitar o peso dos eventos do anterior, enquanto de lambuja ainda faz o herói finalmente chegar naquela composição clássica do Homem-Aranha anônimo, cansado e semi na pindaíba, né? Aqui ele não tá totalmente na pindaíba porque ele tem uns apetrechos ali que não devem ser baratos. Talvez tenha herdado do Tony Stark alguma coisa, sei lá. De qualquer forma, agora como um jovem adulto solitário, ele vive num apartamento minúsculo, sem qualquer estrutura familiar e sem rede de apoio, dedicado exclusivamente a um perigoso trabalho. A propósito, a dedicação integral ao Homem-Aranha parece altruísta, mas também funciona como uma estratégia de fuga. Porque se ele estiver ocupado salvando alguém, não sobra tempo para sentir falta das pessoas que ama.
Pelo menos teoricamente. E por que isso é bom? Só porque é diferente? Porque a gente gosta de ver ele sofrendo? Claro que não. O que agrada nessa retratação é a aproximação com o drama de um civil normal que rala e se vira como pode para poder pagar as contas e seguir em frente. Além de adversidades palpáveis e reconhecíveis que enriquecem a história, a sua luta por superação enaltece o herói, o que por sua vez nos dá um baita material de inspiração também. Tom Holland comunica a maturidade e o peso da circunstância que vive na postura cansada, no olhar murcho e na forma como o personagem ocupa os espaços. Geralmente nos cantos, de espreita, observando sem interagir. E pra você ver, o Peter de antes queria ser percebido. Esse aqui só falta pedir desculpa por estar presente, carregando uma tensão constante entre o desejo de recuperar sua vida e o medo de destruir aqueles que ama. A relação, ou melhor, a não relação com Ned é engraçada, mas também melancólica. Mesmo sem lembrar do Peter, alguma coisa daquele vínculo continua se manifestando como o interesse pelo Homem-Aranha. Nesse sentido, Jacob Batalon preserva a leveza do personagem, e a sua presença no filme, por menor que seja, impede que a antiga amizade seja reduzida a uma lembrança abstrata. Mas em verdade verdadeira, é através da personagem da Zendaya que o dilema de Peter se manifesta com mais ênfase. Peter acompanha de longe, sonda, observa e cria desculpas para cruzar o caminho da moça. Só que enquanto para ele existe amor, saudade e uma história interrompida, para ela existe nada. Ou melhor, às vezes existe um desconhecido tentando se aproximar de forma esquisitamente tímida, ou timidamente esquisita, você escolhe. Algo que pode até soar como uma invasão incômoda, o que o filme felizmente não ignora, reforçando que aquele amor hoje só existe na cabeça do Peter. Acho até muito curioso como as cenas entre os dois carregam uma tensão não romântica, mas de controvérsia por ser ao mesmo tempo intimidade para ele e estranhamento para ela. Um paralelo interessante com aquele tipo de pessoa que não consegue entender quando o amor da outra já não existe mais e não consegue aceitar um término, por exemplo. Claro, a situação aqui no filme é diferente porque a MJ não lembra, mas tem uma analogia porque a pessoa que um dia amou o Peter também não existe mais. De uma forma ou de outra, o que importa é que a interpretação da Zendaya evita que MJ vire apenas um objeto da obsessão romântica do Peter. Pela forma segura que fala, madura que se porta e decidida que olha pro Peter, ela transmite sem ruídos quem é e o que sente, assim também como quem não é mais e o que não sente mais. Mesmo sem jamais parecer fria ou indiferente, ela compreende, mas ela não pode compartilhar dos sentimentos. De qualquer forma, a personagem e o filme não confirmam, mas também não descartam a eventual possibilidade romântica num futuro. E se assim for, o texto demonstra maturidade para entender que não é algo que poderia ser restaurado. Se fizessem isso, seria uma conveniência desagradável demais. O que seria mais justo e digno com os personagens e com a gente seria algo criado novamente a partir do zero. E bem, os primeiros passos foram dados. Bom, falado do Peter, tá na hora agora de falar um pouquinho do Miranha também, né? Depois da Marvel mandar o Homem-Aranha pro espaço, pra Europa e pro multiverso, sem desmerecer o valor dessas fases, tinha mais uma coisa que estava fazendo falta numa versão do Miranha dentro do MCU. A faceta do amigo da vizinhança numa trama genuinamente urbana para lidar com algo que não foi ele que causou. E aqui é massa demais ver como ele patrulha as ruas, ajuda pessoas comuns, enfrenta criminosos menores, desenvolve uma relação profissional com a policial e acompanha como seus atos alteram a rotina de Nova York positivamente. Inclusive tem uma montagem muito eficiente mostrando o Miranha em diferentes tipos de ocorrências. Da mesma forma, Nova York é mostrada com muito mais vida. Há comerciantes, moradores, policiais e uma população que reage ao herói de maneiras diferentes. Até por isso, o Peter não parece simplesmente atravessar uma coleção de prédios genéricos. Existe uma tentativa, bem sucedida, de criar relação entre o herói e o ambiente. Conjunto esse que me lembrou muito o sentimento de vivência cotidiana na cidade que eu só lembro ter experimentado nos jogos de videogame Marvel's Spider-Man. Até que seus problemas pessoais entram numa nova fase quando ele começa a se transformar numa espécie de Homem-Aranha mais selvagem. É algo que nunca chega a ser realmente tão perturbador quanto o roteiro faz parecer, mas pelo menos transforma bem o estresse, a solidão e as demais questões psicológicas que o herói está encarando em algo físico e visual, o que ainda se integra de forma homogênea à grande problemática que está prestes a se formar. Sim, porque Homem-Aranha Um Novo Dia não se basta nos crimes cotidianos e nesses tais problemas do protagonista. Isso aí é só o contexto, o panorama que dá brilho ao negócio. Mas quando a gente menos espera, entra em cena uma trama mais tradicional de enfrentamento mesmo, que embora tenha uma chegada independente, sem interferência direta do Miranha, rapidamente passa a integrá-lo quando
quando se emaranha com suas questões pessoais. E o negócio vai se amarrando, se emaranhando tão bem que até fica nebuloso quando começa uma coisa e termina outra. Não vou detalhar para não estragar a surpresa de ninguém, então cabe apenas dizer que essa nova encrenca que envolve o protagonista corresponde a uma instigante mistura de investigação policial com suspense psíquico. Tudo bem que nem sempre existe uma condução investigativa tão engenhosa, uma resolução de problema tão sofisticada assim. Às vezes, respostas fáceis caem de paraquedas por conta de um apetrecho mirabolante, um vacilo inaceitável do antagonista, ou uma dedução mágica tapeada com palavras aparentemente científicas. Ah, se a equação quântica não decodifica a organicidade do código, o plasma tende a superaquecer o sistema. Aí digita meia dúzia de código assim, plim, 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 pam, pam, e tá resolvido. Mesmo assim, eu sigo defendendo que o arco principal instigue por amarrar bem o todo, ter progressão razoavelmente orgânica e trazer uma ameaça sem uma presença identificável, pelo menos durante boa parte do desenvolvimento, de modo que se localizar o autor da vilania já é difícil, avalie retaliar e evitar seus avanços. É porque o grande inimigo aqui pode estar em qualquer lugar, ser qualquer um, evadir com a maior facilidade e ainda transformar vítimas em algozes e algozes em vítimas, no estalar de dedos. E se é dificultoso, o herói precisa se superar, e se ele se supera, isso é bacana de acompanhar. De quebra, o filme ainda aproveita essa instabilidade que vem com o vilão para construir um climinha bacana de paranoia, já que, se o vilão pode estar em qualquer lugar e ser qualquer um, o que ele não estaria fazendo na surdina a cada segundo? Será que tá aqui observando? Será que tá ali? E assim, gente, eu costumo ter muita preguicinha com vilões parelhas dos heróis, sabe? Super força contra super força, velocidade contra velocidade. Então, quando há uma disputa de poderes completamente nada a ver um com o outro, geralmente me fascina, pois exige dos roteiristas muita criatividade para fazer cada parte avançar diante do oponente, o que ainda tende a criar um jogo estratégico que vai muito além do piu-piu-piu. Por isso foi com muito prazer que eu encarei as dinâmicas do enfrentamento principal propostas aqui, que até por envolverem controle mental, ainda abrem margem para uma incorporação de outros enfrentamentos secundários, que por sua vez ampliam a variedade dos confrontos e ainda ampliam gradativamente a escalada de desafios físicos que o herói precisa enfrentar. Inclusive, é com esse propósito que o Escorpião reaparece. Estando sumido desde Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele dá as caras não como o principal antagonista ou sequer como uma grande trajetória própria. Embora seja um vilão clássico da galeria do herói, aqui ele figura mais como uma ferramenta de suporte à fisicalidade do filme. Mesma coisa sobre os ninjas do tentáculo lá, servem ao propósito de impor dificuldade porradeante, mas param por aí, o que também não quer dizer que Homem-Aranha Um Novo Dia não conte com personagens emblemáticos que mexam de forma mais determinante nas estruturas da trama. Só que para essa função o roteiro foi além do catálogo relacionado ao herói e ao núcleo de histórias urbanas em Nova York. Pois é, como de hábito nessa nova versão cinematográfica do Cabeça de Teia, o filme contemplou outros personagens veteranos do MCU, como o Bruce Banner Hulk, a nova Viúva Negra Yelena Belova e o Justiceiro. E tem mais gente também. Mas também calma, porque o Miranha não tá se escorando neles. Felizmente essas participações são mais acessórias, servindo como complementos necessários da trama ou como aprofundamento de algum conflito pessoal específico do Miranha. Por isso, jamais parecem sequer chegar perto de arranhar seu protagonismo. Yelena Belova tem uma interferência bem pontual e mais abertamente cômica como uma conselheira / informante. Florence Pugh aproveita o espaço com sua costumeira capacidade de parecer desinteressada e intensamente presente ao mesmo tempo. Num primeiro instante pode até parecer só um agrado para marcar a presença do universo compartilhado, mas eu super entendo a utilidade de algum personagem para suprir a função que ela supre aqui. Ser uma carinha conhecida foi só um bônus que agrada e não ofende. Já Bruce Banner aparece como uma espécie de espelho do que o Peter tá passando com as mudanças físicas e comportamentais incontroláveis. E não dá para condenar porque nesse universo é difícil achar alguém com mais propriedade para falar sobre esse assunto, né? E aí, como o Bruce Banner tava de bobeira na vizinhança e havia uma entidade que controla mentes na região, nada mais justo do que o Hulk aproveitar para fazer uma visitinha e contribuir com aquela tal fisicalidade diversificada a qual me referi. Bom, e se muita gente reclamava que o Peter Parker do MCU, na busca por uma figura paterna, sempre dependia demais de outros personagens mais estabelecidos, Tony Stark no primeiro, Nick Fury no segundo e Doutor Estranho no terceiro, Bruce Banner tá longe de desempenhar esse papel aqui. Então será que isso não acabou caindo sobre o Justiceiro? Não creio. Frank Castle e Peter Parker têm uma relação construída a partir da incompatibilidade moral. Os dois combatem criminosos, mas Peter acredita
acredita que toda vida deva ser preservada, enquanto Frank só entende a bala como solução. E se há um amadurecimento aqui, não é uma coisa paternal de cima para baixo, mas uma coisa mais fraternal e mútua. Por isso, Jon Bernthal mantém a intensidade característica do personagem, só que ganha espaço para flexibilizar um pouco mais. Existe um humor muito convidativo na convivência entre sua brutalidade e o esforço incansável do Peter para impedir que ele desviva alguém. E que bacana também que a química entre os dois não dependa apenas de piadas. Frank vê Peter como um moleque talentoso, mas ingênuo. Peter vê Frank como um homem destruído que transformou o próprio sofrimento numa licença para brutalidade. Assim, apesar da cômica irritação na superfície, existe admiração, preocupação e até afeto que nenhum dos dois sabe comunicar muito bem, mas que também não conseguem evitar de sentir. Ah, sim, claro. E esse também é outro personagem que contribui para tal fisicalidade. Destin Daniel Cretton já demonstrou em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis um interesse muito claro por ação coreografada em torno das habilidades específicas de cada personagem. Isso aparece novamente aqui e novamente de forma muito bem aplicada, principalmente quando o filme lembra que o Homem-Aranha não é só um sujeito forte, ágil e resistente, mas também lança teias, escala superfícies, dá piruetas extraordinárias, tem sensor aranha e ainda uma criatividade improvisadora invejável. Sabe aquelas minhas queixas sobre sequências de ação burocráticas ou meramente funcionais, sem aquela coisa especial? Pois então, a coisa especial marcante sobra aqui, com um posicionamento inteligente de câmeras, uma troca de ângulos que preserva a continuidade dos movimentos e que complementa bem a noção de cena em vez de só trocar por trocar ângulos, giros em eixo que criam um dinamismo maneiro e usos de câmera lenta que sabem muito bem o que querem ressaltar. Até mesmo quando a ação ocupa espaços mais restritos, ela não perde a clareza e a personalidade. Assim a gente acaba tendo uma coletânea de sequências maneiras que é até difícil esquecer depois que o filme acaba. A sequência envolvendo o caminhão explora o caos da dinâmica conflitante entre o Miranha e o Justiceiro. A sequência da perseguição com troca de corpos transmite com perfeição a emergência do momento, não se bastando apenas em vencer a peculiar corrida que se estabeleceu, mas também precisando contemplar um modo de neutralizar o inimigo. Tem ainda a luta contra os integrantes do Tentáculo, que encontra uma admirável combinação entre a fluidez acrobática do herói com uma coreografia típica de artes marciais dos ninjas. Só não gosto mais da direção de ação aqui do filme por uma bobagenzinha chamada proporcionalidade. Permissão para ser chato um segundinho? Algo muito comum nesse mundo que conta com personagens absurdamente poderosos como o Hulk é ter que nerfá-los de vez em quando. Eu adoro a tensão que ele traz para a sequência de porradaria na qual participa, mas convenhamos, precisaram botar o pé no freio com ele, né? Se não me engano, o Miranha até consegue desviar de muita coisa, eu acho. Talvez tenha faltado até um pouco mais de clareza da direção de ação pra me dar essa certeza. E mesmo assim, eu tô certo de que muitas porradas pegaram pra valer. E o fato dele sair só com uma dorzinha desse encontro me causou um puta estranhamento. Principalmente quando um pouco depois, o mesmo Miranha toma sopapos menores de personagens mais fracos e sofre muito mais. Chega até a cuspir sangue, gente. Mas reforço que isso não passa de um pormenor que, bem ou mal, a gente já tá acostumado, né, em filmes de super-heróis. E se eu desculpo aqui é porque o que os poderes do vilão da vez proporcionam não tá no gibi. Ele tem suas capacidades, ainda carrega outros personagens poderosos, dá uma dinâmica diferenciada, variada, cria esse bololô homogêneo, então eu creio que o saldo esteja muito gostosinho. A propósito, já que a gente começou a falar dele, tá na hora de desenvolver melhor, né? Mas, para isso, obviamente, eu vou precisar entrar em certas surpresas que podem estragar a experiência de quem ainda não assistiu ao filme. Se for o seu caso, eu vou estar nesse ponto aqui, ó, esperando você assistir. Pois bem, agora que você já assistiu ou não liga, vamos lá com spoilers a partir daqui, tá? Estejam avisados. Tô dando mais um tempinho caso você tenha escapulido ali e não clicado, ok? Tá joia? Vamos seguir. A revelação de que a Jean Grey é a grande antagonista provoca uma reação curiosa. Por um lado, é uma figura grande demais dentro do universo dos X-Men, que possui um vasto histórico de poder, instabilidade, manipulação e medo do próprio potencial, o que provoca um tremendo impacto com sua chegada no MCU. Por outro, o mistério em torno da identidade da personagem da série Sync foi tão explorado pela campanha de marketing e pelas especulações dos fãs, que parte do público provavelmente já chegou no filme esperando exatamente isso. Tal como aconteceu
aconteceu com os três Miranhas no filme anterior. Então eu creio que o maior valor da revelação não esteja tanto no quem apareceu, mas no que o filme faz com ela. Durante boa parte, Jean é apresentada como uma entidade perigosa, capaz de possuir pessoas, apagar a autonomia delas e conduzir ataques contra o controle de danos. Observando apenas suas ações, é compreensível que ela seja encarada como uma vilã, até porque pessoas são feridas, corpos são utilizados sem consentimento e quem quer que esteja por trás desses atos não demonstra limites para conseguir o que quer. Mas aí o filme faz aquele exercício interessante de nem tudo é o que parece. Ao finalmente apresentar a pessoa por trás da ameaça, isso já coloca uma pulga atrás da nossa orelha. E logo mais essa desconfiança se confirma quando a Jean Grey não se mostra exatamente a autora da maior maldade da parada. É isso aí, a personagem da série Sync não passa de alguém instável e assustada com a própria capacidade, tomada por raiva, trauma e uma necessidade desesperada de impedir que continuem fazendo com as outras pessoas aquilo que fizeram com a sua irmã e querem fazer com ela. Até mesmo quando assume o antagonismo, a atriz preserva a vulnerabilidade da personagem. Muito condizente, já que a Jean é de fato uma vítima de uma instituição que trata pessoas como recurso, perigo e objeto de estudo antes de reconhecê-los como indivíduos. E se a gente olhar direitinho, vai ver como esse é um pontapé pertinentíssimo para apresentar justamente uma das eventuais futuras X-Men. Grupo esse que é costumeiramente desumanizado e discriminado. Mas enfim, é dessa forma intrigante que a grande vilania vai passando de mão em mão até finalmente parar na de quem realmente a detém. O controle de danos, representado por William Metzger, que explora o medo provocado por pessoas superpoderosas para justificar abusos abjetos. O ator Tramell Tillman expõe caprichosamente aquela cordialidade institucional que numa viradinha de chave comunica ameaça sem precisar elevar a voz. E não sei vocês, mas eu gosto muito desse tipo de vilão que não age como tal, mas que bate o pé defendendo estar seguindo um bem maior para a sociedade. Homem-Aranha Um Novo Dia se fecha como mais uma bela adição na prateleira do Cabeça de Teia ao contar uma história sólida, divertida, intrincada na medida e com várias piscadinhas para fãs, principalmente para fãs de toda a existência do Homem-Aranha. Tem referências aos jogos, à primeira trilogia, a momentos do MCU. Somado a isso, o filme ainda funcionou inoxidavelmente como retorno às bases. Peter voltou a ser anônimo, financeiramente apertado, amigo da vizinhança e obrigado a construir relações sem contar com prestígio e recursos dos Vingadores. E ainda que Peter precise dividir espaço com o futuro dos mutantes, do controle de danos e outros personagens do MCU, esse aqui jamais deixa de ser um filme seu e do Homem-Aranha. Por sinal, um filme muito fechadinho em si. Considera e respeita o que veio antes, mas passa longe de parecer um filme capítulo cujo maior atributo é a promessa do que ainda tá por vir. Coisa nenhuma, Um Novo Dia é uma atração por si só, capaz inclusive de resgatar um pouco algo que já vem em constante desgaste, o interesse do público por filmes de super-heróis. E essa foi a minha reação enquanto eu assistia ao filme. E lembrando que tem promoção bacana com os Kits Insiders. Se você entrar na loja, procurar por Kits, você vai ver muitas promoções de kits já montados assim, que vão sair mais barato do que se você comprar separado. E usando o meu cupom SUPER8, ou se clicar no meu link aqui, que já vai tudo automaticamente, você garante até 30% off. É desconto em cima de desconto, cumulativamente, uma maravilha, uma gostosura. Tamo combinado então? Já é. Link na descrição, comentário fixado ou nesse QR Code. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Go Web! Fly! Aperway Web! Shazam! Go! Go! Go Web! Go! Que nojo!